Vamos respirar bem profundamente. Vamos nos sintonizar. Buscar essa sintonia, esse sentir com o Ruiz, com ele amar, com todos os espíritos que estudam junto conosco, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento, de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. PDF, página 158, começando com desistir de viver. Fale mais, fale das pessoas. Gostaria, por exemplo, que o Senhor não existisse. Gostaria, por exemplo, que o Senhor não existisse. Que esse hospital nunca fosse criado. Gostaria de chamar Jesus Cristo e dar-lhe uma bofetada sem piedade. Se pudesse, eu pregaria na cruz com muito ódio. Fiz muito e, de repente, a sensação que me assalta é de perda de tempo, incompetência. Parece-me que nada valeu ou vale a pena. Será que... Então, eu achei interessante nesse parágrafo. Tudo bem, assim, eu não consegui me ver nele, não, porque mesmo naqueles momentos que, assim, que dá vontade, às vezes, de arrancar cabelo, Jesus, para mim, sempre foi meu guia. Eu sei que isso eu trago de outras encarnações, porque é aquilo, né? Aquela que você estava no cavalo segurando a espada Eu me nas vejo cruzadas. nas cruzadas, né? Que eu me vejo muito nessa cena, né? Que eu enfincava assim a espada, né? E eu falava, eu me vejo assim, meu Deus, meu Deus. Então, assim, é muito forte, mas assim, colocar tudo no pacote de Jesus, coitado dele, né? Ainda pregaria ele de novo, é a santa da revolta mesmo, né? Mas aqui tem o seguinte, né? É uma pessoa que não procurou a expansão de consciência. Não. E usou da transferência para resolver seus problemas, ou para esconder seus problemas. E continuou usando. Será que? Será que estou deprimido? Porque estou assim, doutor. Quanta surpresa e sofrimento ainda me esperam. Você está perdendo piso, meu caro. Piso são as convicções que colocamos como ponto de apoio da vida terrena. As boias psicológicas de segurança estão afundando. Emergem os medos, as dúvidas, as questões emocionais não solucionadas e que foram soterradas sob o peso das mentiras que escolhemos para serem as nossas verdades. Forte, né? Doutor Inácio também, quando vem, né? Ele manda... É assim, se você está cambaleando, ele dá um chutão, dá uma vassourada que você vai pro chão, né? Se é para cair, cai de vez, né? Mas é que ele explica, né? E é verdade, né? Assim, a gente vai colocando as nossas verdades, né? Aquilo que eu estava falando, né? Cada um tem um pedacinho da verdade. A nossa verdade. Mas a nossa verdade não significa seja a verdade, seja a realidade da vida, né? É nossa só. Só nos pertence. Estarei revoltado comigo, portanto? A revolta é o estágio em que estacionam os arrogantes quando percebem serem impotentes. A revolta é o estágio que estaciona os arrogantes quando percebem serem impotentes. Esse capítulo... A gente vai pensar 3 vezes se a gente vai pedir para conversar com o doutor Inácio ou com a dona Modesta, né? Mas se você for pensar bem, é verdade. Mas Né? O que é ser arrogante? Não é você querer mostrar que você é mais do que você é? E quando você se vê impotente para fazer isso, que você fica revoltado com os outros. Revoltado com os outros. Os outros é que têm a culpa. A culpa. Eu sou de boa. Como? Por trás, eu fico vendo uma coisa. Como? Já me chamou. O bicho já está espumando, Já né? está espumando. Como? Ai, se tivesse uma chinela. Chinela, quem fala é minha avó, tá, gente?
Por trás da arrogância, a maioria dos casos, esconde-se um revoltado. Alguém que não aceitou os alvitres da realidade. Para não tombar na depressão, assume a prepotência e a insanidade da insolência. Gente, esse pedacinho aqui faz lembrar um pouquinho o acolhimento do amor, o ego. Um pouquinho. Faz lembrar o ego. Muito. Só estou puxando um pouquinho, né, para minha sardinha, né, Sérgio? Ah, doida, um pouquinho. Porque é uma defesa, né, gente? A gente está em depressão, mas imagina se a gente vai descer lá do nosso salto e reconhecer essa depressão. Porque todo mundo acha que depressão é aquela pessoa que está dentro na cama, não é que não seja, mas existem diversos estágios, né? E aí é aquela pessoa que não come, que está na cama, tal. É uma depressão? É, mas existem outros estágios da depressão. E muitas vezes a gente está lá e coloca o quê? Vai para a defesa. E coitado daquele que está do nosso lado, porque esse a gente vai mirar com tudo. Entendeu? A chinela vai voar, hein? A chinela, a chinela vai voar. Certeza. E aí, assim, ó, no fundo, minha revolta tem um pouco de medo. Encontro-me muito inseguro e chego a pensar se morri mesmo, ou se tudo que me acontece aqui é uma hipnose. Por que ele fala isso? Porque ele sofria tudo isso quando estava na Terra. Ele está louco para acordar desse pesadelo que ele está vivendo. Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash. E o doutor Inácio só vai aumentando o fardo em cima dele, coitado. Vai continuar lendo você. Muitos passam esse drama mental. Eu mesmo já experimentei semelhante loucura passageira nesta casa. E, vez por outra, ainda tem alguns lapsos ocasionais. Quem faz as leituras de Dr. Inácio, ele tem diversos livros. Você vai vendo a mudança, mas ele fala realmente da dificuldade dele. Né? Desse ser, de lidar com as dificuldades. Ele foi fumante, então ele traz as marcas do que o fumo fez. É bem interessante. O senhor também é bastante arrogante, não é, doutor? Sou um arrogante e não minto mais para mim. Um arrogante autêntico e leal comigo mesmo. Há uma boa diferença entre nós nesse sentido. Aqui faz lembrar o veludo. O veludo fala assim, eu sou desse jeito, gente. Eu me aceito assim. Eu me aceito. Sou lindo de perfil. Sou lindo de perfil. E aí, assim, e tá de boa. O problema, qual que é? É que a gente não aceita, né? A gente não se aceita. A gente não quer ser assim. E aí vem as máscaras, vem as dificuldades. Né? O senhor quer dizer que ainda sou um arrogante iludido? Chamou de arrogante, agora já é iludido. É iludido. Mas só vai piorando. Como ambos somos arrogantes, não custa confirmar a sua tese. E qual definição teria para o meu tipo de arrogância? O arrogante é alguém que acredita nas ilusões e supervalorização de si mesmo. Quanto a você, defina-se por si. Minha arrogância deixa-me inseguro, compreende? Ao contrário, Marconi, somos arrogantes por sentirmos inseguros, temerosos e fracos. Diga-me algo que nesse instante lhe traria segurança. Estou tomado por um receio de ferir a pureza doutrinária, de estar aceitando algo contra o espiritismo. Chega a passar pela minha mente que estou sendo vítima de uma mistificação perfeita neste lugar. Acreditei no que Jandira falou. E é assim mesmo, Marcondes. Esse é o reflexo inevitável das sementes que cultivamos no cativeiro da vida mental, no canteiro da vida mental, enquanto no corpo. Em meu caso, foi bem pior. Já desencarnado,
Sonhei durante anos com um cigarro. Tinha sonhos em que colocava os pés sobre minha mesa no sanatório e baforava prazerosamente. Era um cigarro enorme, e quando recobrava a lucidez do sono, era tomado por uma crise terrível de irritação e chegava a alucinar. Nessas crises, perdi a crença em tudo. Se essa é a verdade, por qual razão nós espíritas fomos enganados? Por que André Luiz não nos deu mais detalhes? Coitado do André Luiz, ele é lembrado em todos os momentos, ele pode encarnar mesmo. Porque, coitado. Por que Emmanuel não escreveu sobre os fracassos dos espíritas após a morte? Pare de cobrar os outros, meu amigo, e olhe para você mesmo. Parece que esqueceu tudo o que aprendeu nas últimas semanas. A gente cobra o outro, né? Transferência. E aí, se André Luiz tivesse escrito, se Emmanuel tivesse, qual seria a desculpa? Eles não teriam feito sucesso. A gente arrumaria uma. A gente ia dizer. Quando se fala André Luiz, todo mundo fica vendo o Nosso Lar. Mas se ele contasse o que acontecia no porão do Nosso Lar, ninguém ia mais ler. Também concordo. Eles tentam, que nem nesse livro que a gente estuda, o Despertar Espiritual. Quando ele chegou, e ele é antigo, nunca me esqueço, no segmento que eu estava, todo mundo falava que aquilo dali não era André Luiz. Que André Luiz não falava daquele jeito, que ali não era André Luiz e que aquele livro era antidoutrinário. Então, ele mandou. Transferência. Bom, se a gente for voltar um pouquinho, já desde Jesus, quando Lázaro desencarnou e o... De Abraão. Oi? É Abraão? Não, Lázaro. foi Jesus. Ah. Que Lázaro desencarnou e aí depois foi o aristocrata lá que desencarnou também, viu Lázaro do lado de Deus. Aí ele falou assim: você está aí, porque o que acontece e tal? Aí esse aristocrata falou assim: Deus, pede para Lázaro ir lá avisar meus parentes, né, que o que tem que ser feito. Ele falou assim: não vou mandar, porque eu mando toda hora um monte de gente aí, vocês matam, vocês não escutam. Eu mando os profetas e vocês matam, não escutam, então. Mandava os médios, né? Então. Quantas mensagens que a gente já não recebeu na nossa vida, mensagens do plano espiritual, com pérolas, e a gente desprezou as mensagens, hoje que a gente consegue compreender algumas delas, né? Algumas, né? Gostaria mesmo de esquecer tudo o que eu vi e ouvi por aqui. Se puder, quero voltar para a pureza doutrinária. Sinto-me muito ameaçado com o que constato neste plano. Então, só há uma solução. Qual? Volte para a matéria e recomece. Nem pensar. Quero distância da carne por agora. Será que não tem alguém aqui no hospital como eu? Alguém que sinta saudades do que é o verdadeiro espiritismo das tarefas? Marcondes, para sua decepção, o que você está vivendo é a realidade. Você já sabe disso. Não aceito. Então se deprima. Essa é a saída para quem se revolta com a verdade. Só desejaria a pureza do espiritismo, porque tem que ser diferente neste plano. Engano seu. Os homens no plano físico é que criaram ideias desconexas com a verdade. Aí, quando a gente para pensar, é a realidade, né? Porque você fala assim, como que é o plano espiritual? Não, a verdadeira vida é a do plano espiritual. E aí a gente fica imaginando, aqui tudo é cópia, uma cópia mal feita do plano espiritual. Se aqui é cópia, o plano espiritual é a matriz, então não tem tanta diferença. Se a gente for seguir uma lógica, tá errado? Não. Por isso que a gente sempre acha que se morrer vai melhorar coisas, né? A gente acha que vai acabar o sofrimento e lá vai ser diferente, mas não vai, né? Ou que a gente aqui consegue comprar um terreno no céu com o que a gente fizer aqui, né?
Eu falo isso porque se aqui é uma cópia, por que a gente cobra tanto quando a gente chega lá do outro lado? Porque a gente sempre acha que fez mais, né, do que está recebendo. Sim, existe. E você os conhecerá a seu tempo. Que ele estava perguntando se não existe ninguém que cultive a pureza aqui, né? Contudo, fique sabendo, amigo, que poucas foram as vezes que essa expressão foi usada em favor de lídima preservação dos princípios doutrinários. Em razão de nossas lutas morais, a aplicação verdadeira desse termo é de endossar o limite da verdade que conseguimos entender e assimilar. Passou disso, é perturbação. Os espíritas que atentam manter nesta casa terminam desesperados e levados às alas restritas com crises lastimáveis de confusão mental. Jandira falou que viu Bezerra e Maria Modestos aprisionados nas furnas. E viu mesmo. Como pode? São clones. Embora ela defenda que os clones são os que estão aqui conosco, inclusive existem centros espíritas totalmente tomados por eles através de mistificação mediúnica, outros são ludibriados por criaturas como Jandira, sob hipnose e exploração de adversários. Em alguns lugares, pasme, espíritos como ela são recebidos como mentores. Os médiuns acreditam facilmente em suas teorias. Como tem enorme conhecimento da doutrina, ela ludibria com mestria as mentes incautas. Tá todo mundo quieto hoje, ninguém abriu a boca. O que foi que vocês estão tão pensativos? Para mim, isso tudo é novo, é o que ele está falando. Eu não sabia que era assim, entendeu? Que poderiam ser clones. Também desconhecia isso. Então, para mim, eu estou ouvindo, estou lendo, estou guardando aqui. Eu acho que em relação aos clones, tem alguns livros. A gente parou na página 160, nossa. Isso. Fui para 178. Existem alguns livros e eles falam que a parte com menos conhecimento fez algumas criações para trazerem alguns problemas, entendeu? Então, se eles estão... Menos conhecimento da luz, né? Menos conhecimento da luz, né? Como os dragões, essas coisas. E aí, para trazer o barulho realmente, né? E aí, eles não conseguem fazer reencarnações, mas eles conseguem trabalhar com a energia para plasmar. Eles não reencarnam, mas no mundo do plano espiritual eles conseguem. Né? Quantas vezes eles não falam que eles se passam pelos outros espíritos? Quantas vezes eles já não se passaram por Maria, por Jesus? Não é isso que a Mônica tem dito isso muito, né? E tem um monte de gente recebendo Maria, tem um monte de gente recebendo Jesus, tem um monte de gente tendo um monte de incorporações, que ela falou que isso a gente não tem condições de fazer. Né? Então, seria mais ou menos isso, são esses espíritos se passando, são os pseudo-sábios, como Allan Kardec nos falava, desde aquela época. E que a gente precisava o quê? Como que a gente vai saber que é um pseudo-sábio? A forma como que ele fala, porque em algum momento ele vai falar alguma coisa que um espírito de luz falaria. O que um espírito de luz sempre faz? Ele não dá respostas. Ele faz você pensar. Espírito de luz não vem com receita. Outra coisa que faz a gente identificar.
é estudar muito bem fluido. O fluido de um espírito superior não desgasta, te fortalece, te deixa bem. Um fluido de um irmão com menos energia, uma energia mais complicada, te deixa mais cansado. Então, a gente tem, como médium, a gente precisa exemplificar aquilo que a gente estuda, né? Para a gente saber e poder fazer uma boa mensagem e ter certeza dali, mas sempre verificando. No nosso caso, a gente vai estudar o quê? As 5 fases, que é uma forma, uma técnica que nos ajuda bastante. Ela bem exemplificada no nosso dia a dia, nos traz um bom equilíbrio. Algo mais aqui? Como que... tá bom, 160? Aí embaixo, a última. Aqui, né? Mas você vai continuar lendo? Ainda tem 3 minutos. Não, estou dizendo. Ou vai... Alguém tem... Vamos entrar um pouco nessa história de Jandira para entender por que ela chegou a esse ponto. Jandira tem uma história complicada, tudo começou com uma mentira. Auxiliada e orientada em uma casa espírita, começou a frequentá-la. Em pouco tempo, foi orientada mediunicamente sobre uma missão de fundar um centro espírita. Assim o fez com muita luta. Depois de anos em atividade, sucumbiu ao peso de terrível obsessão que a levou ao suicídio. Ninguém descobriu tratar-se de um suicídio. Jogou o próprio veículo em um declive acentuado. Todos supuseram um acidente. Prisioneira das furnas da mentira, padeceu anos em explorações diversas, formando um quadro psicótico grave. Estava sendo usada para prejudicar o centro. Os amigos encarnados a tomaram como benfeitora em razão de haver fundado o centro. Pela mente, chamavam-na e a veneravam. Ninguém, porém, conhecia-lhes os dramas íntimos e menos ainda a trajetória de responsabilidades imputadas a quem não tinha condições de exercê-las com equilíbrio. Grandes responsabilidades em ombros frágeis. Essa é uma velha técnica para a desmoralização pública da doutrina. Após o desencarne, ela era portadora de propósitos sinistros para a derrocada total do centro. Caso conseguisse, seria promovida na hierarquia das sombras. Santo Pai, e quem a resgatou? Dona Bonesta, a pedido de Eurípides. Ela foi resgatada dentro do próprio centro espírita que fundou em uma noite de descuido de seus manipuladores das sombras. Por que Eurípides se interessaria por uma pessoa assim falida como espírita? Porque a misericórdia tem como mãe a compaixão. Jandira é um exemplo do lírio no charco, um enorme potencial usado pelas furnas do mal. Essa alma traz sobre os ombros o peso de ser uma expoente da história da França revolucionária, uma caluniadora dos girondinos. Eu não sei o que é. Jandira. Girondinos não é aquele que vivava na França junto com Marcondes, com a Selena. Jandira, quando resgatava, já governava 3 casas espíritas com suas mentiras, sob julgo de uma das mais doentias falanges da maldade na erraticidade, o vale da mentira. E agora, como ficou o centro que a venerava? Sem mentor, Jandira era usada pelas sombras, embora fosse autêntica suas comunicações através dos médiuns da casa, ela articulou sobre hipnose uma tremenda armadilha com ideias e orientações inteligentes, todavia infundadas.
agora que se retirou e depois de feita uma limpeza na área, as coisas vão se encaixando. Limpeza na área é o termo que usamos quando nos referimos à remoção das causas da obsessão. Conseguiram, então, retirar os espíritos que a usavam e também ao grupo? É isso? Conseguimos remover os mantenedores da situação no plano físico. Quer dizer que o problema vinha de lá para cá? Quase sempre é assim. Os adversários dão um empurrão inicial e a ribanceira corre por conta dos encarnados. A gente só precisa de um empurrãozinho para ir para o lado errado, viu? Deu um sopro a mais, pronto, pois. No caso da Jandira, eram esses clones que pareciam espíritos do bem que desviaram ela para esse caminho tão turvo? Não, ela já tinha isso na essência dela. Ah, essa maldade ela já tinha. Ela trouxe de outras vidas, né? Ela trouxe da França, que ela já era assim. Então, ela não conseguiu. E aí, esses espíritos, né? É aquilo que a gente fala. A gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente recebe, né? Insuflar, ela abriu um centro. É complicado abrir um centro, né? E aí, aquilo que, assim, sabe qual é o mais complicado? É aquilo que a gente fala. As pessoas, elas veneram. Olha, eu vou ali porque aquela pessoa vai resolver. A gente não tem como resolver. A gente é muito pequeno, não é? A gente mal e mal está resolvendo as coisas da gente. Aqui, às vezes, assim, a gente pode parar, conversar, mas isso não é resolver. Isso é acolher. Né? Isso é acolher, dar o ombro. Mas aí é a Valéria, não é o Ruiz, não é o Sete Flechas, não é o Elimar. Quando a gente está em acolhimento, nem no centro, pelo menos a casa que eu trabalhava, a gente vai com Deus, Maria Rita, a gente nunca fazia entrevista incorporada, né, Virgínia? Era nós Era nós mesmos. Era nós mesmos, né? Então, isso é acolher. Agora, as pessoas, às vezes, elas confundem. Não, vamos lá que ela vai dar um jeitinho. Não, gente, não tem jeitinho. Não existe milagre. Existe, assim, um ajudando o outro a segurar na mão. Mas é aqui, ó, encarnado, entendeu? Encarnado, a gente com as nossas dificuldades, com tudo isso. Não são os espíritos. Os espíritos nos ajudam no sentido quando a gente abre a portinha do nosso coração. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão nos dar energia para que a gente vença a nós mesmos. Eles não vão resolver o problema, o aprendizado que a gente precisa passar. Aquilo que é nosso, é nosso. Ele nos dá o quê? Retira a energia mais densa, põe uma energia mais equilibrada, mas se abrirmos as portas. Se a gente não abrir, não há porta, porque a gente não quer. Mas esse passo, tudo isso, somos nós que vamos resolver. E muitas vezes a gente acredita o quê? Que a gente estando dentro de uma filosofia, seja ela qual for, a gente vai resolver os nossos problemas. E não é assim. Não acontece. E aí a gente cria essas coisas, né? Olha, eu vou lá na Dona Marinha. Dona Marinha... É a terceirização, né? Esperar que o outro resolva por você. Eu só queria entender o que ele fala tanto que seja pureza doutrinária. A gente escutou a vida inteira isso, sobre essa história de pureza doutrinária. Parou onde agora na limpeza da área? Limpeza na área.